O segredo chocante da fruta. 10 frutas saudáveis que podem estar aumentando seu risco de acidente vascular cerebral silenciosamente após os 50. Não coma antes de ver isso. Você já ouviu a sabedoria popular? Uma maçã por dia afasta um médico. Mas, e se te dissesse que, escondidas sob a casca colorida e o sabor adocicado, algumas frutas, sim, essas mesmas que você considera a essência da saúde, poderiam estar silenciosamente elevando seu risco de um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, sem que você sequer perceba. Parece um absurdo, não é? Frutas são os doces da natureza, repletas de cores vibrantes, nutrientes vitais e promessas de bem-estar. Mas a verdade é que nem todas são tão inocentes quanto parecem. Especialmente à medida que cruzamos a marca dos 50 anos, nosso corpo começa a processar açúcares, fibras e certas substâncias químicas de uma maneira completamente diferente. Aquilo que era um aliado poderoso para sua saúde aos 30, pode se tornar um adversário perigoso aos 60 ou mais. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo, e quando digo fundo, é fundo mesmo. E uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga sua alimentação. Vamos desvendar as 10 frutas surpreendentes, que sem alarde, podem estar aumentando seu risco de acidente vascular cerebral. Especialmente se você já passou dos 50. Mas não se preocupe, não estamos aqui para gerar pânico, mas para te dar o poder do conhecimento, com base em ciência de ponta, opiniões de especialistas renomados e conselhos práticos e acionáveis. Vamos desvendar esse mistério de forma clara, calma e, acima de tudo, capacitadora. Até o final deste vídeo, você terá em suas mãos o mapa completo para navegar por essas escolhas alimentares com inteligência. Você saberá exatamente quais frutas abordar com cautela e, mais importante, como proteger seu coração, seu cérebro e o seu futuro de uma ameaça silenciosa. Se você se importa com a sua saúde ou com a saúde de alguém que ama, este é o vídeo mais importante que você assistirá hoje. Então já clica no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais sobre bem-estar, longevidade e motivação para a melhor idade. A pergunta que não quer calar: como algo tão natural e amplamente recomendado como a fruta pode, de repente, se tornar um fator de risco para um AVC cerebral? A resposta, meus amigos, está nos detalhes, e eles são cruciais. Estamos falando de fatores como o teor de açúcar, o índice glicêmico, a resposta inflamatória que provocam os níveis de potássio e, crucialmente, como esses elementos interagem com seus medicamentos ou com condições crônicas como diabetes e pressão alta. O Dr. Walter Willett, uma autoridade em epidemiologia e nutrição da prestigiada Harvard T.H. Chan School of Public Health, é enfático. Frutas são essenciais, sim, mas o tipo de fruta e a forma como a preparamos podem mudar seu impacto de benéfico para prejudicial, especialmente para nós, que estamos na maturidade e podemos ter preocupações metabólicas. American Heart Association nos alerta com um dado chocante: quase 800 mil AVCs acontecem a cada ano nos Estados Unidos da América, e mais de 3/4 deles atingem pessoas com mais de 65 anos. Isso não é apenas uma estatística fria, é o pai, a mãe, o cônjuge de alguém. E a grande maioria desses eventos é prevenível, sendo as escolhas alimentares uma das chaves mais poderosas para essa prevenção. Agora que entendemos o porquê, vamos a ou qual, prepare-se para as revelações. Começando com a fruta número 1. Uvas. A doçura enganosa. As uvas podem parecer um lanche inofensivo e super hidratante, mas há uma pegadinha oculta, especialmente nas variedades mais doces, sejam elas verdes ou vermelhas. As uvas são campeãs em frutose, um tipo de açúcar que dispara rapidamente seus níveis de glicose no sangue, mesmo que no papel seu índice glicêmico pareça baixo. Um estudo de 2012, publicado no jornal Atherosclerosis, revelou que uma dieta rica em frutose leva a um aumento da rigidez arterial, um dos maiores fatores de risco para acidente vascular cerebral em adultos mais velhos. Com o tempo, isso causa mais pressão nas artérias, danificando suas paredes e elevando o risco de coágulos. E atenção redobrada se você toma medicamentos para pressão arterial ou anticoagulantes, como a varfarina. As uvas contêm vitamina K, que pode interagir negativamente com esses remédios, tornando a dosagem imprevisível. Dica de ouro: em vez de devorar 20 uvas de uma vez, experimente 5 ou 6, e sempre as combine com um punhado de nozes ou um pedaço de queijo, para desacelerar a absorção do açúcar. Bananas. O equilíbrio delicado. Emissagaida. Temos uma das frutas mais populares do planeta, a banana, amada por sua praticidade e alto teor de potássio. A banana é
na verdade, uma faca de 2 gumes para nós, que já passamos dos 50. Embora o potássio seja vital para a saúde do coração, o excesso pode causar problemas, especialmente para quem usa inibidores da TCE, diuréticos ou medicamentos poupadores de potássio. ADRA. Michelle Hauer, professora clínica associada em Stanford, alerta que o consumo excessivo de potássio em indivíduos vulneráveis pode levar a batimentos cardíacos irregulares ou até mesmo a eventos cardíacos súbitos. Uma banana média contém cerca de 422 mg do potássio. Some isso a medicamentos ricos em potássio e você pode estar, sem saber, colocando seu coração sob estresse. Dica de ouro: se você ama bananas, considere comer apenas metade de cada vez e converse com seu médico sobre seus níveis de potássio. Evite combiná-las com outras frutas ricas em potássio, como laranjas ou abacates. Na mesma refeição, manga azul paraíso açucarado com armadilhas neridor. Vamos falar de frutas tropicais. As mangas são suculentas, saborosas e ricas em vitaminas A e código. Mas aqui está o pulo do gato. Uma manga média pode conter mais de 45 gramas de açúcar. Isso é mais do que uma lata de refrigerante. Para pessoas com pré-diabetes, resistência à insulina ou diabetes tipo 2, essa carga de açúcar pode aumentar a viscosidade do sangue e a inflamação, 2 sérios fatores de risco para AVC cerebral. Estudo de 2015 no Journal of the American College of Cardiology mostrou que altos níveis de açúcar no sangue contribuem diretamente para a formação de coágulos sanguíneos, que são a causa da maioria dos AVCs isquêmicos. Adicione a isso o fato de que as mangas são frequentemente consumidas em vitaminas, secas ou como suco, onde o açúcar se torna ainda mais concentrado, e de repente seu deleite tropical não é tão amigo assim. Dica de ouro: se quiser saborear mangas, faça-o junto com vegetais ricos em fibras, como espinafre ou pepino. Isso retarda a absorção e reduz o pico de açúcar. 4 frutas secas. A concentração perigosa. Naredor aqui, chegamos a uma armadilha comum. Frutas secas como passas, tâmaras e damascos parecem super saudáveis, certo? Afinal, são apenas frutas, mas essa desidratação concentra o açúcar e remove a água e a fibra, que ajudam a retardar sua absorção. Uma xícara de passas, por exemplo, tem mais de 100 gramas de açúcar. Isso equivale a 25 colheres de chá. E por serem pequenas, é fácil exagerar. Esses picos de açúcar podem danificar os vasos sanguíneos, levando ao que o neurologista Dr. David Perlmutter chama de envelhecimento vascular silencioso. As frutas secas também são frequentemente revestidas com dióxido de enxofre, que pode desencadear flutuações na pressão arterial ou reações alérgicas em idosos sensíveis. E não se esqueça, muitas frutas secas comerciais vêm com açúcares adicionados. Dica de ouro: prefira frutas frescas e inteiras. Se você ama frutas secas, limite-se a 1 ou 2 colheres de sopa, e sempre as combine com proteína, como um punhado de castanhas. Narrador: e estamos apenas começando. Essas primeiras 4 frutas são só a ponta do iceberg. A seguir, vamos revelar mais 6 frutas que podem te surpreender, incluindo algumas que você provavelmente considerava as mais saudáveis do planeta. Mas antes de continuarmos, quero te fazer uma pergunta crucial. Você conhece seu risco pessoal de acidente vascular cerebral? Se a resposta é não, é hora de descobrir. Converse com seu médico. Verifique sua pressão arterial. Analise seu consumo de açúcar. Isso importa muito. Se você está achando este vídeo útil até agora, por favor, dê um curtir para que possamos alcançar mais pessoas que precisam dessa informação vital. E não se esqueça de se inscrever. Nossa missão é mantê-lo informado, capacitado e saudável. 5. Abacaxi. O doce ácido com armadilhas. Naredor abacaxi. Doce, tropical e rico em bromelina. Parece saudável, certo? E em muitos aspectos, mas também é rico em ácido e açúcares naturais. Se você o come com o estômago vazio ou em grandes quantidades, ele pode causar uma resposta rápida de insulina e inflamação digestiva. Para idosos que já lidam com refluxo ácido, úlceras ou tomam medicamentos para pressão arterial, essa combinação pode desencadear inflamação nas artérias ou causar instabilidade na pressão arterial. Uma meta-análise de 2016, No American Journal of Clinical Nutrition, destacou como alimentos inflamatórios, incluindo aqueles ricos em frutose, podem alterar a função endotelial ou revestimento fino dos vasos sanguíneos e aumentar o risco de acidente vascular cerebral. Além disso, muitas pessoas combinam abacaxi com presunto em pratos festivos ou lanches, que é uma carne rica em sódio. Essa combinação de sódio, açúcar e ácido é uma tempestade perfeita para o estresse vascular. Dica de ouro:
Mantenha as porções de abacaxi pequenas, cerca de meia xícara, e sempre o coma com uma fonte de fibra, ou proteína, como queijo, cottage ou folhas verdes mistas. 6. Frutas enlatadas em calda, o açúcar escondido. Agora vamos falar sobre algo que muitas vezes se esconde à vista de todos. Frutas enlatadas em calda, sejam pêssegos, peras ou abacaxis. Se eles estão em calda pesada, ou até mesmo leve, estão imersos em açúcares adicionados e conservantes que podem causar estragos no seu sistema cardiovascular. O Dr. Robert Lustig, endocrinologista pediátrico e pesquisador da UCSF, há muito tempo alerta sobre os perigos dos açúcares escondidos. Ele explica que a frutose adicionada, especialmente na forma de xarope, é metabolizada pelo fígado e pode levar à resistência à insulina, que danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo. A resistência à insulina é um precursor não apenas do diabetes, mas também do acidente vascular cerebral, particularmente o tipo isquêmico, causado por coágulos. Se você depende de frutas enlatadas por conveniência, certifique-se de escolher aquelas rotuladas, embaladas em água ou 100% suco, e sempre as enxague antes de comer para remover o excesso de açúcar. 7. Melancia e hidratação com ressalvas. Este pode te surpreender. A melancia é hidratante, refrescante e cheia de licopeno, que é ótimo para reduzir a inflamação. Mas para alguns idosos, especialmente aqueles que tomam certos medicamentos ou têm problemas renais, muita melancia pode se tornar arriscada. Por quê? A melancia é cerca de 90% água, mas também contém altas quantidades de açúcares naturais e potássio. Uma fatia grande pode ter até 500 mg de potássio e, quando consumida em grandes quantidades, pode levar a desequilíbrios eletrolíticos ou elevar rapidamente o açúcar no sangue, se não for combinada com fibra ou gordura. Um estudo de 2020 na revista Nutrients descobriu que consumir grandes volumes de frutas com alto teor de água de uma só vez pode elevar a insulina desproporcionalmente em indivíduos resistentes à insulina. Mesmo que a carga glicêmica pareça baixa, isso pode causar oscilações súbitas nos níveis de açúcar e pressão arterial, ambos gatilhos de AVC cerebral. Dica de ouro: desfrute da melancia com moderação. Uma pequena xícara com um pouco de hortelã picada e algumas amêndoas ao lado é uma ótima maneira de se manter seguro e ainda aproveitar o sabor do verão. O chanês, o que o dele, a errota, o engano saudável narrador. Aqui está um que engana até os mais preocupados com a saúde. O suco de laranja. As laranjas em si, a fruta inteira, são maravilhosas. Elas têm fibra, vitamina C e bioflavonoides, que apoiam seu sistema imunológico. Mas uma vez que você retira a fibra e concentra os açúcares no suco, as coisas mudam drasticamente. Um único copo do 240 ml de suco de laranja contém cerca de 21 gramas de açúcar com pouca ou nenhuma fibra para retardar sua absorção. Em um estudo inovador de 2019, publicado na Circulation, pesquisadores acompanharam mais de 13 mil adultos e descobriram que o consumo frequente de bebidas açucaradas, incluindo sucos de frutas 100%, estava associado a um risco maior de morte cardiovascular. E para adultos mais velhos, esse pico de açúcar pode levar a um rápido aumento da pressão arterial, o que coloca uma tensão direta nas artérias do cérebro. Esse é um risco de AVC cerebral que simplesmente não podemos ignorar. Dica de ouro: troque o suco pela fruta inteira, ou dilua seu suco com água ilimitado a 120 ml. Melhor ainda, desfrute de cítricos com o bagaço, aquela camada branca sob a casca, que contém compostos protetores do coração, a vitaminas de frutas, SMUTH e bombas metabólicas disfarçadas. Você pode ficar chocado ao saber que as vitaminas de frutas, especialmente as compradas prontas, podem ser um dos piores infratores quando se trata de aumentar o risco de AVC cerebral. Por quê? Porque elas combinam múltiplas frutas ricas em açúcar, com pouquíssima fibra e em porções gigantescas. Uma vitamina pode conter uma banana, uma manga, uma xícara de abacaxi, uma xícara de suco de maçã. Isso é quase 60 gramas de açúcar, mais do que um refrigerante grande, sem fibra para retardar a digestão. Isso atinge sua corrente sanguínea rapidamente, fazendo com que sua insulina e pressão arterial disparem. A cardiologista doutora Elizabeth Clodas, fundadora da Step One Foods, adverte: o que pensamos ser um hábito saudável, beber vitaminas diariamente, pode sair pela culatra. Essas bebidas são frequentemente bombas metabólicas disfarçadas. Dica de ouro: faça suas próprias vitaminas em casa. Use metade fruta, metade vegetais como espinafre ou couve, e sempre adicione sementes de chia ou linhaça para fibra extra. 10.
Açaí Balls, o superalimento com exageros. Por último, mas não menos importante, a popular e saudável tigela de açaí. O açaí em si é uma superfruta com baixo teor de açúcar e rica em antioxidantes, mas a forma como o consumimos menos aí, tá o problema. A maioria das tigelas de açaí é coberta com granola, mel, fatias de banana, coco, frutas secas, o que rapidamente eleva a contagem de açúcar para 50 a 70 gramas por tigela, dependendo do tamanho. E embora os antioxidantes sejam úteis, eles não anulam o dano da sobrecarga de açúcar no sangue. Como diz o Dr. Mark Hyman, autor de Food, What the Heck Should I Eat? A dose faz o veneno. Mesmo alimentos saudáveis podem te prejudicar quando as porções são incorretas. Dica de ouro: se você ama açaí, mantenha sua tigela pequena. Use purê de açaí sem açúcar. Cubra com nozes, sementes e apenas uma fruta, não 5. Lembre-se, equilíbrio acima de modismos. Agora você conhece as 10 frutas que poderiam silenciosamente aumentar seu risco de acidente vascular cerebral, especialmente se você tem mais de 50 anos, pressão alta, toma medicamentos ou está controlando o diabetes. Mas aqui está a grande notícia: nenhuma dessas frutas é inerentemente má. É tudo uma questão de contexto, quantidade e equilíbrio. Você não precisa ter medo da fruta, você só precisa estar informado. O que você pode fazer agora? Coma frutas inteiras com moderação. Evite açúcares concentrados, sucos, frutas secas em excesso, caldas. Combine frutas com proteína, fibra ou gordura para retardar a absorção de açúcar. E o mais importante, ouça seu corpo. Ele sussurra para você todos os dias. Aprenda a ouvir. Como disse a autora e especialista em bem-estar Louise, aí estou no processo de mudança positiva. Estou aberto ao poder curativo da nutrição e do autocuidado. Que esta seja sua inspiração para assumir o controle. Uma fruta de cada vez. Se este vídeo te ajudou a ver as frutas sob uma nova luz, por favor dê um joinha e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo de saúde que te capacita. Todas, comente a BAX. O qual fruta te surpreendeu mais nesta lista? Queremos saber sua opinião. E ative as notificações para nunca perder um vídeo.